Bom, pessoal, vamos começar a nossa conversa, né? Presentes, né, no nosso webinar. E, em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Meu nome é Nádia Nascimento. Eu sou coordenadora da Coordenação Estratégica em Segurança do Paciente. Estou dentro da Superintendência de Qualidade e Monitoramento das Unidades de Saúde, na Secretaria de Saúde, né? O nosso trabalho dentro da Secretaria de Saúde é recente, né? Já há um trabalho dentro da Secretaria, e que muitos de vocês talvez já conheçam, que é feito pela Maria de Lourdes Moura, né? É ligada à vigilância sanitária. Só tem que esse trabalho já tem bastante tempo e ele tem um outro escopo, né? O escopo da vigilância é um escopo voltado para a educação e para fiscalização, né? Para saber, para acompanhar a evolução das unidades, como é que elas estão se desenvolvendo, né? Mas no sentido de vistoriar, né? Saber as ações que estão sendo realizadas. E o nosso escopo é um pouco diferente, né? Ele é de segurança do paciente, mas ele é voltado ao desenvolvimento das práticas, ou seja, a coordenação estratégica em segurança do paciente, ela está voltada para dar suporte às unidades da rede SES, né, da rede estadual, no desenvolvimento das ações em segurança do paciente. Ao longo, né, da apresentação de hoje, vocês vão entender melhor como é que isso é realizado, né? O objetivo nosso de hoje é esse. Mas o objetivo maior vai muito além disso, né? O objetivo maior é, junto com a vigilância, né, a gente se aproximar e ter uma forma de capacitação, cada um desses entes fazer essa capacitação de uma forma diferente, né? Na realidade, uma forma complementar. Nós, da coordenação, a partir de hoje, quinzenalmente, estaremos realizando webinar, né? Eventos educativos, cuja temática é segurança do paciente, né? Complementar porque, infelizmente, pelo coronavírus, a atividade que a Maria de Lourdes estava fazendo junto à Superintendência de Atenção Primária em Saúde, estavam fazendo capacitação, né, dos profissionais da atenção primária, né, porque a segurança do paciente envolve todas as unidades. Essa capacitação, infelizmente, como falei, teve que ser interrompida por conta do coronavírus, né? Porque eram capacitações presenciais. Ainda dentro dessa situação, né? Nós nos propusemos a, pelo menos até o mês de julho, de setembro, me perdoa, até o mês de setembro, nós fazermos esses eventos educativos como uma forma de sensibilizar a rede, né? E de trazer esses profissionais do município, das 9 regiões, a temática segurança do paciente, né? Porque ela foi interrompida, né? O meu trabalho também ao longo desse ano quase foi interrompido. A gente teve que usar de outras estratégias para manter as ações que a gente estava realizando. Então, o nosso propósito no momento, né, pelo menos até o final de setembro, e aí a gente vai ver como é que vai estar a situação, se vai poder retornar às capacitações presenciais, seria de trazer de novo esse assunto, né? Trazer novamente essa temática, né? Trabalhar com esses temas, sensibilizar os profissionais que estão na ponta, né? De se aproximando dessa temática para o retorno da capacitação.
assim que forem iniciadas as capacitações, o nosso papel também continua sendo complementar, no sentido de trazer temas que suscitaram dúvida, que foram vistos, né, tanto pela Maria de Lourdes, como também pela SAPES e pelos profissionais envolvidos, como um tema que precisa ser aprofundado, discutido, trabalhado mais de uma vez, a gente trazendo pessoas das áreas para discutir esse tema, né? Então, essa é a nossa proposta em termos de trabalho. É um trabalho duplo, né? A Superintendência de Atenção Primária à Saúde que está, digamos, no centro, né, desse trabalho por conta da aproximação com a temática, atenção primária, né? E, de um lado, estará Maria de Lourdes, né, fazendo essas capacitações presencialmente, né, a partir do momento que puder ser feita, e o nosso trabalho são com os eventos educativos, né, nesse primeiro momento sensibilizando e depois complementando, né? Então, imagino, né, que isso possa ser informado cada vez mais aos municípios, né, que a gente possa ter uma divulgação, né, cada vez maior desses conteúdos, né, e que possa atrair mais profissionais para essa discussão, que será implementada também na atenção primária. Tá? Então, a princípio, né, é essa a nossa proposta, a gente tem essas parcerias e, no dia de hoje, né, a temática, a gente já tem um rol de temas, a gente tem um rol de temas já para os meses de agosto e setembro. Hoje, eu vou falar especialmente sobre as ações que estão sendo feitas na rede estadual, com os hospitais e as UPAs, né? Até para que vocês possam entender em que locais isso já está sendo trabalhado, é próximo a vocês, como interagir, como se complementar nesse trabalho, né? Porque mais adiante a gente vai, quando a coisa estiver mais fortalecida, né, a gente vai falar da questão da transição do cuidado. Mas eu acho que isso ainda é prematuro, né? Então, hoje, né, como uma forma de inaugurar esse processo, a gente vai falar o que está sendo feito na rede estadual, né, para que isso possa ser visto pelos municípios, né, e possa ser replicado também dentro dos seus municípios, de acordo com a capacidade, de acordo com a orientação de cada região. Tá? Daqui a 15 dias, nós teremos um webinar cuja temática será a utilização adequada dos EPIs, né? E também a sua utilização, ainda falando da questão do coronavírus, né? Desse momento do coronavírus. A pessoa que irá, o expositor, será a doutora Cibele, né? Ela é a coordenadora da coordenação estadual da Comissão de Infecção Hospitalar, né, da Secretaria Estadual. Então, será ela que virá fazer a exposição, discutir, falar qual é a forma adequada, enfim. E, obviamente, tirar dúvidas daqueles que estiverem participando. O webinar seguinte, que será já na segunda, né, na sexta-feira, no final da primeira quinzena de setembro, será uma temática sobre medicamento, né? Quem falará será a enfermeira Mônica, né? Ela faz parte da minha equipe, para discutir, né, os momentos em que a medicação ela traz prejuízo, né? Porque o atendimento em saúde, e uma coisa que às vezes a gente não se dá muito conta, né, é que está envolvido em risco. Né? A gente trabalha com a gestão e tem que trabalhar com a gestão de risco o tempo todo. E, por último, né, desses 2 meses, né, no final do mês de setembro, a gente terá, na última sexta-feira de setembro, o webinar voltado ao papel do paciente
né, na segurança, né, na sua própria segurança. Como é que os profissionais, os pacientes, os familiares podem contribuir com as ações das unidades em segurança do paciente, né? Qual é o papel deles? E a gente vai ter como convidado, eu vou estar presente novamente, a gente vai ter como convidado para fazer uma interlocução dessa discussão um representante, que será a Carmen, da humanização, né? Porque são duas temáticas que se entrelaçam, né? Então, a gente terá essa programação já formalizada até setembro, né? E depois a gente vai dar uma nova rodada de eventos e a gente vai passar a temática disso tudo para vocês, tá? Só um minutinho. Bom, voltando, né? Então, seria esse mais ou menos o nosso trabalho, né? E eu agradeço a todos que já estão se apresentando através do chat, né? Ao longo, eu vou começar agora a tocar, a entrar na temática propriamente dita, né? E assim que vocês podem utilizar o chat para fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, né? Tentar perguntar, fazer perguntas que possam sanar suas dúvidas, e eu vou responder essas perguntas ao final da apresentação, tá bom? Bom, então vamos começar a apresentação, né? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a temática. Só um minutinho aqui. Uhum. Bom, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, né, esse trabalho é realizado lá pela Secretaria de Saúde do Estado, né? Nós fazemos parte da equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, né? E a temática de hoje, né, será, na realidade, o desenvolvimento das práticas seguras na nossa rede, né? É o plano de ação que a gente está desenvolvendo, como é que a gente está realizando essas ações dentro da rede estadual, né? Eu vou começar conversando com vocês, né? A apresentação, na realidade, ela vai né? A gente pode dividir ela em alguns tópicos, né? Que seria a primeira parte, eu vou falar um pouquinho, né? Muito brevemente, sobre a segurança do paciente através da legislação, né? E quais são os pilares da segurança do paciente, né? Do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e qual é a sua dinâmica de funcionamento, né? Porque a segurança do paciente, ela traz, ela cobra das equipes um dinamismo, uma criação de rede e uma interlocução, né? Esse é o grande desafio, um dos grandes desafios, melhor dizendo, da segurança do paciente é essa, né? E eu vou colocar para vocês depois, né, as ações que estão sendo realizadas pela nossa equipe, né, no âmbito da rede e em quais unidades da rede está sendo realizado. Bom, vamos lá. Enfim, o Plano Nacional de Segurança do Paciente, né, é o documento, a ação mestre na segurança do paciente aqui no Brasil, né? Essa portaria, ela é de 2013, né? E ela, na realidade, ela não, a segurança do paciente no país, ela não começou aí, né? A Anvisa já tinha várias ações, fora do nosso país, já na OMS, isso já vem sendo discutido desde 2004, 2005, posteriormente a 2004, 2005, dentro do Brasil, através de ações ainda isoladas, né, dentro das unidades, principalmente pela Anvisa, né, com a rede Sentinela, com algumas documentações e traduções, principalmente dos manuais e das ações que estavam sendo utilizados
já pela Organização Mundial de Saúde, né? Porque existe uma área da organização que ele veio numa sequência de ações que foram acontecendo ao longo do mundo, né? A partir da OMS, antes Inglaterra, Canadá, enfim, na OMS a partir de 2004 e no Brasil bem antes de 2013, né? Então a portaria, ela na realidade é um retrato do que foi discutido até esse momento, né? Então, na realidade a portaria, ela vem qualificar, né, o cuidado em saúde, né? Porque a segurança do paciente é uma dimensão da qualidade em saúde, né? Há uma vasta discussão a respeito disso, como se a segurança agora está meio que pareando de importância com relação à qualidade, né, das ações em saúde, mas em realidade segurança do paciente é uma das dimensões da qualidade, né? E essa qualificação é para todos os estabelecimentos da rede né, do SUS, né, do nosso território nacional. Tá? E, na realidade, o outro ponto importante, né, porque a segurança do paciente e o programa com relação à segurança do paciente, ele tem que promover e apoiar as iniciativas, né, em diferentes áreas de atenção. Isso começou pela rede hospitalar, né? Não foi só aqui no Brasil, foi no mundo, isso veio da rede hospitalar. Mas também no mundo isso está caminhando para se estender, né? A segurança do paciente é uma coisa muito nova dentro da saúde, né? Ela começou em 1999, 2000, então ainda é um bebê, digamos assim, dentro da área de saúde. E ela tem que a promover e a apoiar essas iniciativas, né, através da gestão de risco, né? Então, a palavra-chave da segurança do paciente é a gestão de risco. A segunda palavra-chave, né, são os núcleos de segurança do paciente. Aqui nesse slide vocês veem as metas, né, meta e protocolos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Então, quando você tem um programa, esse programa, aquelas legislações que às vezes são chatas, a gente tem que se debruçar sobre aquilo, mas na realidade essas legislações são a base das nossas ações dentro das unidades, né? Dentro do serviço de saúde. Foi instituído o programa e essa resolução RDC 36, ela na realidade regulamenta quais são as ações que têm que ser realizadas para que esse programa seja cumprido. Quais são os pontos-chave, né, para que o programa possa ser executado, né? Então, ela fala, né, da sua abrangência, né? Todos os serviços de saúde têm que estar envolvidos, né? Estão sujeitos a esse programa e a essa resolução, né? Então, são serviços de saúde, público, privado, filantrópico, enfim, todas as unidades, as UPAs, né? Todos estão envolvidos, os ambulatórios, as estratégias de saúde da família, ou seja, tudo, né? E o que é excluído são os consultórios individualizados, os laboratórios que está se revendo isso, né? Porque em realidade você tem que ter ações seguras, né, nos laboratórios, nos exames que são realizados, sejam eles, né, citopatológicos, de imagem, enfim, né? E nos serviços móveis, né, que são os SAMUs, mas que eles também podem ter ações em segurança do paciente, como também atenção domiciliar. Vocês vão entender mais adiante, né, porque o pilar da RDC é, em realidade, o núcleo de segurança do paciente e o plano de segurança do paciente. Então, esses excluídos aqui, eles não necessitam ter núcleo de segurança do paciente, né? Então, quais são as condições organizacionais, né, para, digamos, isso tudo acontecer, né? Como eu falei para vocês, a resolução ela regulamenta aquilo que o programa está pedindo, né? Ele fala em promoção da cultura de segurança, da implantação de práticas seguras, protocolos. Como é que se faz isso? Através do núcleo de segurança do paciente, ou seja, né, as unidades hospitalares, as UPAs, elas têm que ter um núcleo de segurança do paciente. Mas, como a gente diz, não é um núcleo de segurança do paciente do papel, né, lá da gaveta, né, lá do documento, e sim
com funcionamento sistemático e contínuo, né? Obviamente, isso daí é uma luta, né, que a gente vai ter e que a gente está implementando para que isso aconteça, né? Você ter um núcleo de segurança do paciente que envolve, né, uma equipe multiprofissional dentro dele. A gente costuma dizer que o núcleo de segurança ele tem um núcleo duro, ou seja, profissionais que têm que ser exclusivos do núcleo de segurança do paciente, e profissionais que a gente chama, né, e a atenção primária conhece muito isso, que tem um trabalho matricial, né, que estejam envolvidos com a segurança do paciente como multiplicadores e como profissionais ou áreas que vão discutir a segurança também. E o segundo ponto, né, que eu estou falando da condição organizacional, é a elaboração do plano de segurança do paciente. Ou seja, os dois pilares, o núcleo, pessoas capacitadas para fazer o quê? Desenhar esse plano de segurança do paciente e pôr ele em prática, tá? Bom, e aí quais são as diretrizes, né, desse núcleo de segurança do paciente? O que ele tem que fazer com as pessoas que estão envolvidas, né, na sua, digamos, na sua efetivação, que ele não seja só um núcleo de papel, né? Que ele não esteja somente lá designado quais são as pessoas e que ele possa ser efetivo junto às unidades, né? É a melhoria contínua do processo de cuidado, né? E no uso de tecnologia. E a gente lembra, quem é da atenção primária, né, do famoso MERRI, né? Tecnologia leve, leve dura, tecnologia dura, né? Então, o cuidado humano é tecnologia, né? Nosso amigo fala muito bem disso, né? Quem é da área de atenção primária também conhece muito bem. Disseminação da cultura de segurança, que é um trabalho hércules, né? Uma coisa bastante difícil, é mudar o pensamento, né? A crença das pessoas com relação às ações dos profissionais e dos pacientes também com relação à segurança, né? Articulação e integração dos processos de gestão, né? Esse é o grande desafio, né? A gente vem falando disso, integralidade, né? Uma série de coisas, referência contra referência, vários termos, né, que são muito caros à atenção primária, né, e a segurança, a gente sabe o quanto é difícil esse tipo de trabalho, né, e a segurança do paciente através do núcleo, com o papel do núcleo, com as ações do núcleo, fala da questão da articulação e da integração de processos, né, porque, digamos, a gente tem que evitar o retrabalho, né, e se a gente compartimentalizar as ações, cada um ficar no seu quadrado, cada um ficar na sua unidade, a duplicidade de trabalho é imensa, né? E, obviamente, parte desse trabalho fica descoberto. Alguns são reproduzidos à exaustão, várias pessoas fazem a mesma coisa, ou seja, o retrabalho, mas outras áreas, com certeza, ficam descobertas, né? E a garantia de boas práticas, né? Isso, inclusive, tem uma resolução específica, se alguém tiver interesse, depois eu posso passar, né? Que é a resolução, né? O RDC, que fala especificamente das boas práticas em saúde, né? Então, esses são os princípios e as diretrizes, é o que norteia um núcleo de segurança. Eles têm que fazer só isso aqui, né? Brincando aqui com todo mundo, né? E quais são as competências na realidade, né? Não são poucas, né? É divulgar resultados de análise e avaliação dos incidentes. E aqui eu vou dar uma parada, né? Porque a base da segurança do paciente e a base da cultura da segurança do paciente é, na realidade, você sair do trabalho compartimentalizado, da visão do indivíduo e partir para o trabalho em rede, né? Então, o que significa a rede dentro da segurança do paciente, né? É uma equipe multiprofissional e que ela possa olhar para as suas deficiências, crítico, sem buscar culpados individuais, né? E trabalhar esses processos. Então, isso não é uma coisa simples, né? Principalmente no sistema, na nossa cultura profissional, né? Eu arrisco dizer aqui, né, que essa cobrança, instituições, OS, isso aumenta
esse tipo de cobrança, quem é o culpado, quem errou, quem fez, quem não cumpriu, quem não resolveu, quem não cumpriu a TR, enfim, né? E por isso a dificuldade da cultura de segurança, dessa implementação, porque perverter e inverter esse processo, né? Porque na realidade a gente só pode alcançar melhoria, a gente só pode diminuir os riscos quando a gente olhar de forma nua e crua os riscos que estão debaixo do nosso nariz, né? Não é escondê-los, é procurá-los, né? Tanto que a base desse trabalho é o mapeamento de risco, né? E aqui a gente está entrando em outro ponto importante, né? Porque a segurança, ou seja, as unidades de saúde, o tratamento da saúde, né? O hospital, as unidades, elas trazem risco, o cuidado traz risco, né? E o nosso papel é reduzir, essa né, a definição, inclusive, né, de segurança do paciente, né, você reduzir os riscos do cuidado a um mínimo aceitável, né? Então, a gente tem que caminhar com o olhar voltado para os incidentes. Incidentes, eles podem ser incidentes que não causam nenhum tipo de dano no paciente, né? Mas eles podem causar dano, que podem ser um dano temporário, pequeno, como pode ser um dano que leve a óbito, né? Então, quando a gente fala divulgar resultados e análise e avaliação dos incidentes que não causam dano, eles estão dentro desse olhar, os quase erros, né, que a gente chama de near miss, e os eventos adversos, que são os incidentes com dano. Olhar para esse material é a fonte de transformação e de mudança, né? Então, na realidade, a segurança do paciente, ela traz o tempo todo um olhar crítico sobre o nosso cuidado. Agora, um olhar crítico, mas não um olhar paranoico, né? Um olhar em que as pessoas podem, né, acompanhar aquilo que está sendo realizado, aquilo que está sendo, digamos, desenvolvido ou não desenvolvido dentro das suas unidades. Bom, depois que a gente olha, cutuca, divulga, avalia, né, a gente tem que notificar esses eventos adversos, né? A Anvisa, né, através do seu portal Notivisa, que é o sistema de notificação e vigilância, porque a gente tem que dar ciência de várias ações, né? Acompanhar alertas sanitários, como está aqui explicitado, né? Manter sob guarda, enfim, a gente tem que dar ciência, porque isso, na realidade, em nível macro, né, é um acompanhamento, né, do movimento sanitário do município, de um estado e de um país, né? Então, uma das competências do núcleo é estar atenta, né, a esse resultado, que são os incidentes e que são os eventos adversos. E que eles são a base, né, da melhoria. A gente só pode melhorar quando a gente olha para os nossos erros, né, para os nossos equívocos, para as nossas falhas, né? Vamos caminhando. Essa aqui é o portal, né, da Anvisa, né, com a sua carinha nova, eles deram uma modificada, e cada núcleo de segurança do paciente, ele tem que se cadastrar dentro da Anvisa, né? Então, o que acontece? Cada unidade, ela tem que designar quem vai fazer parte do núcleo de segurança do paciente, né? Não adianta só ficar ali, não, fulano é do núcleo e tal, eu conheço ele. Não, isso tem que ser formalizado, isso tem que ser formalizado através do portal Notivisa. Eu tenho que dar ciência à Anvisa de que dentro da minha unidade, no caso da atenção primária, né, é um núcleo de segurança que vai dar conta de uma determinada área, né, de um determinado grupo de unidades ambulatoriais ou de estratégia de saúde da família, né? Mas isso tem que estar desenhado, né, pelos municípios, pela gestão, e tem que ser informado a vigilância, né, a Anvisa, né? E só pode fazer a notificação dos eventos adversos quem tiver um núcleo.
Quem tiver um cadastro não visa, né? E essas pessoas estão dentro do núcleo de segurança do paciente. Né? Então, a gente vai vendo que essa coisa vai engrossando. Né? Isso que a gente foi falando lá da portaria, né? Da RDC, qual é a competência, né? É muita coisa. Né? Não é pouca coisa, é um trabalho contínuo a ser realizado. Bom, aí a gente entra na questão do plano de segurança do paciente, né? Porque, na realidade, os dois pilares são o núcleo e o plano. O núcleo é quem faz o planejamento estratégico situacional, né? É o planejamento daquele ano, né? Do que esse núcleo de segurança do paciente vai fazer durante o seu percurso anual. Ao final de cada período, né, ele vai avaliar, ele vai olhar os indicadores, ele vai ver os resultados do que foi realizado para criar um planejamento para o ano seguinte e avançar. Ele não conseguiu avançar na implementação de um determinado protocolo. Então, ele vai ter que parar para entender por que ele não avançou. Né? Por que ele não fez aquilo? Por que ele não conseguiu? Ou seja, isso não é uma penalização, isso não é um chicote, né? Nem é uma faca no alto da cabeça, e sim um processo, né, de desenvolvimento de ações e de ações cada vez com maior qualidade. Né? Eu bati o dedo aqui sem querer, já apareceu que esse plano de segurança do paciente ele é obrigatório. Né? É obrigatório o núcleo, é obrigatório o plano. Plano de segurança do paciente, ele, na realidade, estabelece estratégias e ações para a gestão do risco. Segurança do paciente é gestão de risco. É trabalhar os riscos que existem dentro de cada unidade. Tá? Então, primeiro que você tem que identificar esses riscos. Né? Eu falei lá atrás a palavra mapeamento, né? Você tem que fazer um mapeamento desses riscos. Mas não para nisso, né? Você tem que mapear esses riscos, identificando, você tem que analisar esses riscos, avaliar e acompanhar. Uma coisa acaba fazendo que o núcleo, quando ele existe, fique só os problemas que ele está vendo. Conseguir a adesão dos demais profissionais é comunicar os riscos. Né? É todo mundo ter ciência disso. As lideranças têm que trabalhar em cima disso, não levar isso para dentro da unidade. É assim que se cria a cultura de segurança. A cultura de segurança ela não é criada pelo núcleo nem pelo trabalho do núcleo. Ela é criada por todos os profissionais. O núcleo é ele que capitaneia essas ações. Essa preocupação dele dentro das unidades. Né? Mas quem faz a segurança do paciente são todos, inclusive os pacientes e a família. Tá? Então, identificar, analisar, avaliar, monitorar, acompanhar para você saber o que funcionou ou não e comunicar os riscos, né, dentro do serviço é um trabalho cotidiano, sistemático, de uma forma ou de outra. Bom, também aí a gente volta de novo para aquela questão lá do desafio, né? Que o pessoal da atenção primária já conhece bastante, né? Trabalhar em rede, enfim, tudo isso que você já conhece, eu não vou repetir, é integrar os diferentes processos. Tá? Então, você tem que integrar esses processos para não ter retrabalho. Se você está falando de um protocolo de risco de queda, a enfermagem tem que estar envolvido, a compra tem que estar envolvida, a compra de medicamento, o farmacêutico tem que estar envolvido, porque determinados medicamentos aumentam o risco de queda dos pacientes dentro do hospital, dentro das unidades.
Todos têm que saber sobre isso. Então, é uma integração de ação. Para você realizar determinada ação, você envolve vários profissionais, né? Bom, e eu aqui rebolando com você na minha tela, né? Implementar os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né? Existem os 6 protocolos básicos e as 6 metas, né? Então, os protocolos não surgiram do nada. Eles, na realidade, foram fonte de estudo, né? São os de maior incidência, são os pontos que se tem que ficar mais atento, né? Para se trabalhar e desenvolver segurança do paciente. Bom, fazer tudo isso, em realidade, é promover um ambiente seguro. E eu chamo a atenção que esse ambiente seguro não é só para o paciente, é também para o profissional. O profissional que trabalha com segurança e quer que os pacientes dele estejam seguros, eles também estão seguros, física, legalmente e psicologicamente, tá? Bom, e aí, o que eu falei até agora, né, foi com relação à segurança do paciente. Eu fiz um resumo, hiperresumo. Segurança do paciente é muito mais do que isso, mas dentro, né, da apresentação, como eu falei com vocês, aqui, a partir desse ponto, a gente começa a falar do que está sendo desenvolvido na rede SES, né? E, em realidade, ainda não é em toda a rede SES. Eu vou mostrar para vocês quais são as unidades que a gente está trabalhando, tá? Porque, para lembrar a vocês, né, e mais adiante eu vou falar, esse trabalho é muito recente, né? A própria gestão da Secretaria Estadual de Saúde viu a necessidade, e eu acho que a gente pode começar falando por aqui, né? Viu a necessidade de ter um órgão desenvolvedor dentro da própria secretaria, junto às unidades, né? Não é pouca coisa desenvolver ações em segurança do paciente, né? Envolve uma logística e envolve a necessidade de especialistas que conheçam esse tipo de trabalho, né? E especialistas que vão formar especialistas, né? Porque educação é permanente, né? A gente está aprendendo o tempo todo e está discutindo isso o tempo todo. Mas, enfim. Então, foi aí o ponto de partida. A própria secretaria viu a necessidade, pela disparidade da sua rede, por várias unidades não estarem em acordo com o Programa Nacional, no sentido não de somente ter um núcleo, mas desenvolver ações e práticas seguras, né? Então, o objetivo do trabalho na SES, né, é fortalecer a política de segurança do paciente dentro da rede de atenção à saúde, né? Esse, na realidade, é o programa, né, da SES para os 4 anos de 2020 a 2023. Né? Então, essa, digamos, é o objetivo, não é somente meu, né? É o objetivo da Secretaria no que diz respeito à segurança do paciente. Né? E a base legal, eu já mostrei para vocês, né? É a portaria, é o plano. Né? Como a gente brincava, né? Quando não sabia uma palavra, ortografia, a gente vai lá no pai dos burros, né? Vai lá no dicionário, que é o pai dos burros. Né? O pai dos burros da segurança do paciente, né? É a portaria 529 e a RDC 36. Né? É a fonte primeira do nosso trabalho. Bom, e aí, essa implementação de práticas em segurança do paciente, ela foi na rede hospitalar, né? E na rede pré-hospitalar. Então, nós temos como objetivo, né, principalmente agora no ano de 2020, né, no nosso plano da coordenação ao longo do ano de 2020, as macroações que eu vou apontar aí para vocês, que vão ser desenvolvidas ao longo desses 4 anos aí. Né? Então, a primeira macroação foi a criação de um plano estratégico para a implementação das práticas seguras. Ou seja, a organização tem que começar da gente.
né? A coordenação estratégica criou um plano estratégico, ela desenhou um plano e acompanha essa implementação, né, através de práticas que foram desenhadas antes disso acontecer. A gente não pode realizar nada na prática sem criar um plano de ação antes, né? E um plano de ação que tenham ferramentas, né, que tenham diretrizes e que tenham indicadores, né? Os benditos indicadores que a gente xinga, se arrepia, tem raiva, quer jogar na parede, né? Mas eles, na realidade, são o nosso caminho, né, para a gente poder acompanhar aquilo que a gente está realizando, né? E isso faz com que a gente desenhe um plano bem redondinho, né? As outras 4 macroações que eu vou mostrar para vocês, elas estão todas dentro desse plano estratégico, tá? Então, a próxima macroação, né, é capacitar e orientar tecnicamente as lideranças em segurança do paciente para implantar ou implementar os núcleos de segurança. Deixa eu fazer uma parada aqui para vocês entenderem melhor, né? Primeiro, orientar tecnicamente é estar próximo, né? Então, o nosso papel, e vocês vão ver mais adiante, uma das ferramentas muito potentes que a gente usa, nós estamos em contato pelo menos uma vez por mês com todas as unidades que a gente vai apontar mais adiante. Então, essa proximidade faz com que a gente discuta e oriente tecnicamente essas pessoas e os capacite, né? Porque a capacitação ela pode ser formal, a gente já fez e vai fazer agora, né, cursos, né, cursos de capacitação, né? Mas nós ajudamos e discutimos com essas unidades como elas vão ou implantar, ou seja, elas não têm aquela ação, então elas vão passar a fazer, ou elas vão implementar. Elas podem ter aquelas ações, né? Mas ou estão incipientes ou ainda não estão totalmente adequadas, então a gente vai ajudar a implementar. No caso aqui é um núcleo. Tem unidades que têm um núcleo, mas ele está só no papel, né? Ele não está funcionante. Tem unidades, e principalmente as UPAs, vocês vão ver mais adiante, que elas não têm nenhum núcleo, né? Então, o nosso papel é capacitar e orientar tecnicamente a implantar e implementar o núcleo. Agora, baseado naquilo que eu falei para vocês, em todas aquelas funções que o núcleo de segurança do paciente tem que ter. Ah, põe o núcleo, vai lá, manda para a Anvisa, João, Maria, Rafael, Cristina. Não, não é isso. É todas aquelas ações que a gente falou anteriormente com vocês, tá? Então, essa é uma das nossas funções. A outra é fazer a mesma coisa com relação ao plano de segurança do paciente. Então, ao longo desse ano de 2020, a gente está discutindo todos os protocolos para que, no final do ano, cada unidade possa construir seu plano de segurança do paciente para o ano de 2021. Né? Então, a gente está trabalhando com eles passo a passo para que eles possam construir um plano, porque não é simples construir um plano. Se fosse simples, todo mundo fazia, não precisava nem de especialista, né? Então, capacitar e orientar tecnicamente com relação ao núcleo e com relação ao plano de segurança do paciente. Olhando a legislação, a gente está atingindo os 2 pontos cruciais que envolve, né, o programa e a RDC. Bom, a 4ª macroação é nós monitorarmos e avaliarmos o desenvolvimento das ações dos protocolos básicos. Então, nós acompanhamos essas unidades, né, avaliando e monitorando como eles estão desenvolvendo os protocolos dentro das unidades, né? E, por último, né, é a criação de estratégia para implementar o sistema de notificação
Não sei se vocês lembram que eu falei, se você não tem um núcleo, você não consegue notificar. Ter o núcleo não significa que você notifica. Para notificar, você precisa ter uma técnica para notificar. Porque a própria notificação dentro da plataforma da Anvisa, ela faz com que você tenha que conhecer uma ferramenta de qualidade que a gente chama de causa raiz, né? Que é a espinha de peixe, o Ishikawa, root case, né? Aí fica com vários apelidos. Então, para você notificar no portal da Anvisa, você precisa conhecer para fazer essa notificação. Então, são essas as nossas macroações, tá? Que a gente está executando já junto às unidades. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente foi fazendo longitudinalmente, como a gente está fazendo isso, né? Bom, primeiro, né, em novembro, no dia 27 de novembro de 2019, desculpa, nós fizemos a apresentação do plano de ação à alta liderança de todas as unidades que estavam dentro do escopo do nosso trabalho. O que foi isso? Nós fizemos 2 reuniões, uma reunião com os diretores de hospitais, outra reunião com os coordenadores das UPAs, né? As UPAs têm, cada uma, coordenador médico, coordenador administrativo e coordenador administrativo, né? Ou, desculpa, enfermagem, médico, enfermagem e administração, né? E a direção e quem tivesse núcleo, né? Foi a reunião e a gente apresentou o que nós vamos fazer ao longo de 2020 com vocês. Fizemos algumas ações piloto, né? Já que a gente vai pedir para os outros, a gente tem que começar em casa, mas, na realidade, esse foi o marco zero. A gente apresentou para as lideranças, né, esse plano de ação. Em sequência, dos meses de janeiro e fevereiro, algumas unidades a gente fez em março, algumas a gente fez em novembro e dezembro, porque foram pilotos. Nós fomos a cada uma das unidades, a cada uma das UPAs e hospitais que estavam dentro do nosso escopo de trabalho, tá? Para fazer o levantamento da dinâmica funcional do serviço. O que significa isso, né? A gente visitava a unidade, a gente conhecia, no caso das UPAs, os coordenadores, esses que eu falei para vocês, a gente conversava, nós tínhamos um roteiro, né? Não só atendimento, quantos pacientes são atendidos, enfim, tudo isso a gente conversava e também a gente queria entender a rede em volta da UPA, né? E essa rede, na realidade, é atenção primária, né? E atenção secundária e os hospitais mais especializados. Então, como é que era a relação dessa unidade junto com a rede que estava em volta dela, né? Nós pegamos, inclusive, um período de muitos problemas, né, com relação à rede de atenção primária, né? No final do ano passado para esse ano, a gente teve muitas coisas acontecendo, né, na atenção primária, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Grande Rio, estratégia de saúde da família fechando, profissionais sendo demitidos, né? E isso causou um impacto muito grande na rede, né? Então, a gente queria conhecer isso, a gente percebia que aquelas unidades, principalmente as UPAs, que tinham uma rede de atenção, de cuidado da saúde precária, elas acabavam tendo, né, um tempo de permanência dos pacientes maior dentro das suas unidades, né? Então, a gente conseguia ver mais ou menos o reflexo, né? A gente também, quando trabalhou com os hospitais que são mais distantes, o Chabo, o H-Lagos, o HTO Dona Lindu, o Zilda Arnes, a gente percebeu o quanto essa rede, né,
o quanto essa rede, esses hospitais, eles estavam sujeitos, né, até no seu atendimento, àquelas unidades em volta. A rede municipal, a atenção primária, a forma com que o paciente chegava até eles, a condição com que o paciente chegava, né? E uma dificuldade de diálogo, às vezes, né? Um dos produtos do nosso trabalho, né, dessas ações educativas, é nesse sentido, de permitir esse diálogo em rede também, né? Mas, enfim, então, a gente foi a cada unidade, a gente fez o levantamento dessa dinâmica funcional e a gente também conversou com cada unidade para saber o que eles já faziam com relação à segurança do paciente. Porque, nessa altura do acontecimento, algumas TRs já apresentavam algumas ações ou algumas unidades já faziam espontaneamente, ou até por uma questão histórica da unidade, algumas ações com relação à segurança, né? Então, a gente quis saber o que eles faziam e a gente também pediu, utilizando a ferramenta de brainstorming, né, como é que eles estavam trabalhando e aonde eles queriam chegar, pautado nos 6 protocolos de segurança do paciente que a gente vai falar mais adiante. Tá? Então, essa foi a segunda etapa desse marco inicial de trabalho, né? Primeiro, a apresentação para todas as unidades, depois uma visita a cada uma das unidades. Depois da gente fazer, né, esse levantamento, a gente constituiu grupos de trabalho. O nosso trabalho, a mola mestra do nosso trabalho, que permite que a gente veja todas as unidades que a gente trabalha, pelo menos uma vez por mês, são os GTs, né? São os grupos de trabalho. Então, a gente criou grupos de trabalho, né, por perfil e por região, para trabalhar os protocolos de segurança do paciente. Tá? Então, eu vou mais adiante, que talvez vocês vejam melhor, né? Deixa eu tirar aqui, porque está tapando a minha visão, né? E, a partir da constituição desses grupos, a gente criou um cronograma de reuniões mensais para cada grupo de trabalho. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar mais para frente, que eu queria que vocês vissem quais são os grupos de trabalho, tá? Então, olha só. Quais são os grupos de trabalho? A gente tem 4 grupos de trabalho com hospitais, tá? O grupo de trabalho de unidade hospitalar 1 é constituído pelo Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, pelo Getúlio Vargas e a UPA Penha, eles são um complexo, tá? E o Hospital Carlos Chagas. O grupo de trabalho número 2, de unidades hospitalares número 2, é constituído por esse complexo aqui. Hospital Estadual Alberto Torres, UPA São Gonçalo 1 e o Cássaro. Tá? O Azevedo Lima e o Hospital da Criança. O Hospital da Criança ele está numa posição diferente, ele como já está bastante avançado no que diz respeito à qualidade, ele ficaria com uma participação menor como um suporte para ajudar os demais hospitais. Mas isso um pouco se perdeu com a questão do coronavírus, que a gente vai resgatar agora. Tá? Nós temos o grupo número 3, que é constituído pelo HTL A Baixada, o Hospital da Mãe e o Hospital da Mulher. E o grupo número 4, que são os hospitais fora do Rio de Janeiro. O H-Lagos, o Chabo, o Dona Lindu e o Zilda Arnes. As unidades pré-hospitalares, dos 8 lotes, nós trabalhamos somente com 6.
porque na virada desse ano, a gente preferiu não pegar o lote 1 e o lote 2, porque houve mudança de OS, né? Então, esses lotes fracassaram, eles não conseguiram pegar uma mesma OS para tomar conta daquele lote, né? E aí, a gente, na realidade, preferiu não trabalhar com eles, né? A gente vai começar a trabalhar com eles ano que vem. Seria muito complicado isso. Então, os grupos de trabalho da unidade pré-hospitalar do lote 2, porque aí a gente trabalhou por lote, eles já estavam formados, né? Eles já estavam constituídos e tendo uma mesma OS tomando conta de todas essas unidades. Então, a gente pegou o lote 2, ele inclusive é da OS AFNE, né? UPA São Gonçalo 2, UPA Fonseca e UPA Itaboraí. O lote 3 também é da OS AFNE, né? Então tem UPA Campo Grande 1, Campo Grande 2 e Santa Cruz. O lote 4, a OS é a IDAB. UPA Duque de Caxias 1, Duque de Caxias 2 e Magé. Lote 5 é da Viva Rio, UPA Engenho Novo, UPA Ilha, UPA Irajá e UPA Maré. Lote 6, e eu vou tirando vocês para olhar, é da Mahatma, tá? A OS, UPA Ricardo de Albuquerque, Marechal Hermes, Realengo e Bangu. E UPA 7, que é da Viva Rio também, é a UPA Botafogo, Copacabana, Tijuca e Taquara. Eu vou voltar agora, vamos ver se eu consigo aqui, para vocês entenderem qual é o nosso trabalho com essas unidades todas, tá? O que a gente desenhou, né? Isso não, obviamente eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a questão do coronavírus, né? O que a gente desenhou para o primeiro semestre, ou seja, até o mês de junho de 2020. Cadastramento das unidades de saúde, tá? Aquelas que não tinham núcleo cadastrado, era o nosso papel ajudar eles a cadastrar e fechar o semestre com eles cadastrados. A discutir e adaptar 3 protocolos: identificação do paciente, risco de queda e lesão por pressão. Então, ao longo desses 3 meses, desse primeiro semestre, nós trabalharíamos com cada unidade a discussão da implementação desses protocolos. E a capacitação em ferramenta de qualidade para a construção do plano de segurança do paciente. Para vocês terem uma ideia, né? Isso estava planejado para acontecer em maio desse ano, né? A gente está conseguindo fazer agora nesse mês, né? Nós vamos fazer agora, na segunda quinzena, a capacitação em ferramenta de qualidade de todas essas UPAs e de todos esses hospitais, tá? O coronavírus empurrou isso, mas a gente, pelo menos, conseguiu não perder tanto tempo assim. A gente vai capacitar e vai capacitar à distância, né? Em cada um desses protocolos, né, um desses 3 protocolos, a gente gostaria de ajudá-los a fazer uma ação piloto, né? Porque isso, na realidade, é ajudar as unidades a entender que você não implementa uma ação sem pensar nela, né? Sem estruturar, sem desenhar, sem fazer num determinado local, ver o que deu errado, ver o que deu certo, depois você replica para o hospital inteiro, no caso do hospital, para outras UPAs, no caso dos lotes. Então, está planejada a questão de fazer uma ação piloto por semestre. Cada unidade vai escolher um desses 3 protocolos e fazer isso. E fazer, né, criar estratégia para as pessoas fazerem o registro, né? Eu quero deixar bem claro que registrar e notificar são coisas diferentes, né? Mas a unidade precisa ter uma forma de registro desses eventos adversos, né? Não é uma coisa simples, né? Isso envolve anonimato.
as pessoas têm medo de dizer, né, de contar que elas viram, são testemunhas de um evento adverso ou até mesmo de uma circunstância notificável. A circunstância notificável é, em realidade, digamos, o carrinho de parada ele não tá sendo vistoriado na época correta, eu tenho ações, o insumo, o processo de trabalho que não está funcionando. Então, essa notificação, ela, na realidade, ela ajuda as pessoas, né, a olharem para os riscos dentro do seu trabalho, né? Então, esse era o nosso planejamento para o primeiro semestre deste ano. O segundo semestre era continuar com os outros protocolos, né? Higienização das mãos, medicação, né? Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos e cirurgia segura. No caso das UPAs, a gente preferiu trabalhar esse protocolo, apesar de que está dentro do escopo desse protocolo ver os riscos, né, dos procedimentos de incisão, de colocação procedimentos invasivos. Segunda capacitação, na realidade, seria um workshop, ou seja, a gente sairia da teoria para a prática, a gente utilizaria já próximo final do ano, e vamos fazer, seria a notificação dos eventos mesmo, e nós, da SES, faríamos uma sensibilização, que a gente chamou de palestra de sensibilização em cada uma das unidades, né? Até para que percebessem que isso é uma filosofia estadual com relação a divulgar e difundir entre todos os profissionais de saúde, para além dos núcleos de segurança do paciente e seus componentes, né, as ações em segurança do paciente. Bom, vou passar aqui rapidinho, porque eu antecipei, né, eu acho que vocês melhor. A gente, do início até agora, nós já percorremos 35 unidades da SES. Não são todas, nós escolhemos essas. Nós já estamos percorrendo 35 unidades, né? É um trabalho que ainda não tem 8 meses, ele está no seu primeiro ano, e a gente vai avançar para as demais unidades, né? A gente já orienta, né? E vamos dar suporte, né? Estamos dando suporte ao cadastro, né, dos núcleos de segurança do paciente na Anvisa, né? Nós temos 10 grupos de trabalho, né? E esses grupos de trabalho foram criados, né, para discutir esses protocolos, como eu falei para vocês, né? E a gente foi suporte a todas as unidades, né, no momento da pandemia, e ainda somos. E estamos agora retomando o nosso processo, né? Porque, como todo mundo, teve seu processo de trabalho para se debruçar sobre a questão do coronavírus. Então, até para vocês terem uma ideia, de abril a junho, né, dentro da pandemia, a gente reduziu o nosso trabalho, a gente trabalhou somente com identificação do paciente e higienização das mãos, tá? Houve um contingenciamento, digamos assim, né?
E quando a gente trabalhou com a identificação do paciente, a gente trabalhou o fluxo, né, de pacientes COVID e não COVID. Tá? Com relação à higienização das mãos, né, a gente trabalhou com a questão da higienização das mãos, a utilização correta dos EPIs e como essas capacitações estavam sendo feitas nas unidades. Né? Como é que estava acontecendo isso? A gente estava acompanhando de perto e auxiliando, dando material, trabalhando junto com eles. Né? No mês de julho, né, o mês passado, o que aconteceu? Como houve um arrefecimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, na capital e em muitos municípios, a gente começou a trabalhar, né, está trabalhando arduamente com as UPAs, porque nas UPAs, somente parte dos seus pacientes são identificados segundo o protocolo de identificação. Né? Somente você ganha pulseira, e identificar o paciente não é somente colocar a pulseira, isso só acontece na sala amarela e na sala vermelha. Então, a gente está trabalhando para que todos os pacientes que entrem dentro da unidade sejam identificados. Algumas já estão trabalhando, começando agora a trabalhar com as pulseiras, algumas poucas outras unidades estão trabalhando com etiqueta, né? Etiqueta testada, que não cai, que não tem que ficar tirando, mas identificando os pacientes, né? E tendo um controle sobre esse percentual de identificação, né? Que é um dos indicadores desse protocolo. Né? A gente pediu que as unidades aprontassem e desenhassem, segundo as nossas orientações, o protocolo de lesão por pressão e o de prevenção de queda. Ou seja, muitas das unidades a gente viu que esses protocolos, essa documentação em segurança, na parte de qualidade, elas não estavam atualizadas. Né? E, em realidade, os protocolos eles são a base. Primeiro, quando você desenha um protocolo, você envolve um número de profissionais, várias especialidades, e você cria, né, algo mais próximo da realidade. Né? A gente quer fugir desse protocolo que está lá no papel e ninguém cumpre, porque isso não é segurança. Segurança é você construir um protocolo de acordo com a sua unidade, você poder usar esse protocolo para capacitar os profissionais, porque aí você sabe o que vai ser feito. Você capacita, olha, o protocolo é esse, vocês vão fazer isso, fazer aquilo, acompanhar com o indicador. Né? Então, a gente preferiu, né, quando teve esse arrefecimento, a gente pedir às unidades e a gente avalia, a gente corrige, eles desenham o protocolo, a gente revê. Quando tem maior dificuldade, a gente senta com eles e refaz e ensina como tem que ser feito e desenhado o protocolo. Né? Então, a gente está fechando dentro da medida do possível, não de acordo com aquilo que a gente tinha planejado lá no início do ano, mas a gente está fechando o protocolo de identificação do paciente com a utilização das pulseiras e indicador, o protocolo de lesão por pressão e o protocolo de prevenção de queda. Bom, quais são os protocolos que estão sendo trabalhados de agosto até o final do ano? Se vocês lembrarem, né, estava dentro do nosso escopo trabalhar a higienização das mãos no segundo semestre. Eu, particularmente, vejo a higienização das mãos como a cereja do bolo. Né? Então, como é que eu posso fazer com que um profissional higienize as mãos se, ao redor dele, né, a higienização das unidades não está feita de acordo com o que é preconizado? Se a desinfecção, né, não está sendo feita no momento que é necessário e da forma adequada? E se os resíduos do serviço não estão sendo tratados
né, de forma adequada. Ou seja, dentro do protocolo de higienização das mãos, né, e que a CCIH sabe muito bem disso, a base, né, as comissões de controle de infecção hospitalar, a base para a higienização das mãos são essas ações aqui: prevenção de infecção, gerenciamento de resíduos e desinfecção, né? A higienização das unidades, que é a prevenção da infecção, é a desinfecção, né, e o gerenciamento de resíduos. E a gente agora começou a trabalhar com os medicamentos. Nós vamos fazer agora, no dia 24 de agosto, um webinar. O nosso marco zero é a organização da farmácia, né? A gente vai fazer um webinar com todos os farmacêuticos e alguns gerentes, né, e gestores de enfermagem, no sentido de trabalhar com eles a organização das farmácias e também fazer a ligação do profissional farmacêutico com o profissional de enfermagem, né? São profissionais que precisam de uma interlocução muito grande. Com relação à cirurgia segura, a gente pretende trabalhar a primeira parte da lista de verificação, né? A cirurgia segura é um protocolo dificílimo, porque envolve, né, uma equipe multiprofissional expressiva, né, e envolve a equipe de cirurgiões e de médicos, que custam um pouco mais do que os demais profissionais de entender. Olá, pessoal, acho que voltei. Bom, vamos lá, pessoal. Desculpa, tá? Esses são os problemas da tecnologia. Só faltava essa slide aqui, né? Deixa eu voltar ele, porque ele quis ir embora. Então, o que eu queria mostrar para vocês, na realidade, é o seguinte, né? É o apanhado das nossas ações ao longo, né, do primeiro semestre. Foi conseguir fazer visitas com reunião de brainstorming, aquilo que eu expliquei para vocês, né, em termos do brainstorming, de fazer as unidades pensarem, o que elas executam, o que elas vão fazer a partir daí, né, porque a gente trabalha o nosso foco é processual, né? Não existe implementar ação de segurança do paciente de uma hora para outra, porque envolve gestão de pessoas, né? São as pessoas e todos os profissionais que executam isso de baixo a cima. Então, as pessoas têm que acreditar e você tem que paulatinamente implementar ações para que isso possa acontecer, né? No período de afastamento, né? Porque abril, maio e junho nós fizemos reuniões dos GTs por Zoom. Infelizmente, foi essa calamidade que vocês viram aqui agora, né? Da gente estar no bem bom e cair, e a pessoa que está lá do outro lado tem uma internet ruim, e vários outros estímulos em volta de você, te chamando para aquilo, e você sendo, né, abduzida para dentro do teu trabalho para responder as coisas. Então, a gente resolveu fazer as visitas de orientação técnica, né? Então, nós começamos a fazer essas visitas no final de abril, pegando fogo na questão da pandemia. Então, a gente ia em algumas unidades, a gente orientava com relação à questão do Covid, naquilo que a gente falou para vocês, identificação, fluxo de paciente Covid e não Covid, né? Utilização do EPI, como é que estava aquela unidade, quais os indicadores que eles estavam trabalhando, e na época a gente trabalhava com os indicadores do Covid, né? Nós estamos trabalhando com 21 unidades pré-hospitalares, né? Hoje mesmo, antes de fazer aqui a reunião com vocês, o webinar, eu estava fechando a implantação do protocolo de identificação do paciente com 2 lotes, né? Então, tem uma gestão, você tem que ter uma parceria com as coordenações das OS, com as coordenações das unidades, né? Para que todo esse processo aconteça. Ele é muito mais rico do que simplesmente o envolvimento com um protocolo frio, com um fluxo frio. Isso envolve pessoas e confiança, das pessoas tendo confianças umas nas outras, né? Nós estamos trabalhando com 13 unidades hospitalares, né? E estamos vivendo uma série de problemas com essas unidades que vocês veem na mídia, né? A questão de contrato que não assina, às vezes tem a questão de pagamento, esse pagamento não acontece por conta de assinatura de contrato, enfim, como
quem é da atenção primária já viveu isso também, sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, é um compromisso, na realidade, com essas unidades, e a gente acaba criando fortes parceiros, né? Dentro das adversidades, né? Essas parcerias vão se solidificando, né? E a gente tem 40% das UPAs com núcleo de segurança do paciente, né? É uma batalha nossa. A gente fez uma capacitação junto com a Maria de Lourdes, né? Para sensibilizar as pessoas e dar suporte, porque a plataforma da Anvisa, né? O Notivisa, às vezes não é muito amigável, né? A gente percebe que os hospitais, na realidade, para vocês terem ideia, dentro do escopo que a gente está trabalhando, somente um hospital não tem núcleo, né? Então, a nossa batalha nos hospitais é fazer com que esse núcleo seja efetivo, que ele se autorreconheça, que ele saiba quem ele é, quem são os componentes e qual é a função deles, né? E a gente tem 10 GTs constituídos, né? A gente trabalha nas terças e quintas-feiras de todo mês, exatamente todo mês, da segunda semana até a quarta semana do mês, a gente faz GT. A gente não faz na primeira semana, porque essas unidades precisam prestar contas de planilha, então a gente não ia ter atenção deles para a gente, né? Então, é um trabalho de parceria, né? Em que a gente tem que ser estratégico, porque, na realidade, a gente está criando com essas unidades, né, uma construção de uma nova visão de trabalho, né? Que, a princípio, parece trabalhosa, né? Porque a gente tem que criar uma série de formulários, mas que, ao longo do tempo, esses formulários eles rodam sozinho e a gente consegue enxergar, né? A gente não fica enxugando gelo, né? São 2 pontos de convencimento às unidades, né? Por favor, vamos parar de enxugar gelo, né? Vamos parar de trocar a roda do carro com o carro andando, né? Vamos tentar aos poucos, isso não é simples, né? A gente criar ações que vá organizando as unidades, né? E a gente está conseguindo convencer as pessoas disso, né? Elas estão conseguindo, nesse pouco tempo, apesar do coronavírus, eu acho que a gente conseguiu um grupo bastante expressivo de aliados, né? Pelo menos 34 unidades aliadas no trabalho, né? E ligam para a gente, e a gente perturba eles, eles perturbam a gente. É um trabalho bastante gostoso e bastante interessante. E que a gente deseja, mais adiante, que isso possa ser extensivo aos municípios, né? Por isso esse trabalho, né? Eu queria dar o fechamento dessa apresentação, que foi mais longa do que a gente imaginava, né? Para trazer os municípios para isso, né? Para contaminar os municípios. Não é uma coisa simples. A atenção primária ela é muito mais extensa, né? Ela tem que ter 80% da resolutividade das ações, né? Então, é um trabalho hércules, é muita coisa. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? E começar falando da segurança do paciente para as pessoas. Mostrar para essas pessoas, olha, existe. Isso te traz segurança para a pessoa que você atende, organiza o teu atendimento, você sabe onde vai poder mitigar, né, os riscos, né, e acompanhar essas ações. Bom, esse é o trabalho que a gente está fazendo, ainda é muito novo, né, mas eu me sinto bastante, eu acho que dá para notar, bastante entusiasmada com o trabalho que a gente faz, e a gente vai tendo adesões, né? Porque, na realidade, a gente não está do lado de ninguém, a gente está do lado do trabalho de quem quer trabalhar e fazer o trabalho funcionar melhor para os pacientes e para a gente, né? Eu queria agradecer, pedir desculpas aí pela minha internet, estou pedindo desculpas pela net sem ser acionista dela, né? Porque foi o que, na realidade, impediu aí que a gente pudesse fazer né? Foi o que fez a gente ter uma interrupção. Eu vou tirar aqui da apresentação, né? Aqueles que tiverem alguma pergunta para fazer, se quiserem fazer via chat, eu acho que fica mais fácil.